Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, hoje nós temos mais uma nossa reunião clínico-científica. Como habitualmente nós fazemos, né, às quartas-feiras, uma vez por mês. E antes de eu apresentar a nossa querida palestrante, só lembrando que nós estamos gravando essa reunião. Então, a partir do momento que vocês deixarem o seu microfone ou a sua câmera aberta, automaticamente vocês estão autorizando a sua voz e a sua imagem, na gravação, ok? Antes de eu apresentar a Luciana, Pri, quer dar o início aí da nossa brincadeira? Gente, mais uma vez, obrigado, Luciana, por você estar aqui com a gente. Essas reuniões são muito importantes para a gente, é, o- e eu tenho certeza que você vai brilhar aí na sua explanação. Bom, eu vou apresentar a Luciana. Então, a Luciana Paiva, ela é fono, né? Ela é mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Ela fez pós em neurolinguística e fonoaudiologia também lá pelo HC da USP. E ela tem pós em processos educacionais na área da saúde, com ênfase em facilitação de metodologias ativas no ensino e aprendizagem pelo Instituto lá do Sírio-Libanês. Além disso, ela é professora do curso de pós-graduação da Faculdade de Inspirar e do Cefac. E hoje ela vai falar para a gente de uma coisa que é muito interessante, que é a história da gente encontrar alguns pacientes que são mais difíceis na nossa comunicação. Ela fala muito sobre comunicação, então eu acho que isso é muito importante, não só para quem é fono, para quem é médico, mas no dia a dia, às vezes a gente pode encontrar situações que isso possa ser um problema e nós temos que pensar o que fazer com isso. Luciana, valeu, viu? Muito obrigado por ser topado vir falar para a gente, viu? Eu que agradeço o convite, Fernando, doutora Priscila também, por essa oportunidade de poder ter uma troca com vocês, médicos, né, e para falar de um assunto ainda bastante desafiador, eu diria, e algo que ainda merece bastante atenção do ponto de vista da pesquisa, do ensino e da assistência também. Eu vou compartilhar a tela, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Eu vou precisar deixar nesse tamanho, acho que dá para vocês lerem, coisa podem perguntar no chat, eu vou acompanhando também, tá bom? Então, eu vou Beleza. conversar com vocês. Tá conseguindo visualizar? Sim, sim, tá tudo bem. Tá ok. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o paciente que não fala, né? E claro que eu vou considerar o público que eu mais atendo, que é o adulto e o idoso, né? Então, o que eu devo saber e o que eu posso fazer com esses pacientes que, por algum motivo, não estão capacitados para oralizar. Primeiramente, né, queria deixar claro que não é qualquer interesse da minha parte, do ponto de vista comercial ou financeiro, que referentes aos pacientes, né, elas foram autorizadas por eles para que eu pudesse fazer divulgação científica. Então, nós nos deparamos muitas vezes com pacientes que não oralizam, que não têm a comunicação oral como meio de comunicação, né? E aí existe uma lacuna, um gap muito grande entre o que ele pensa e o que de fato ele consegue expressar. Geralmente, no âmbito hospitalar, e aí a gente pode considerar desde a entrada do paciente na UTI por uma questão clínica aguda, por exemplo, mas até pensando em outras modalidades de atendimento, entrar numa unidade de terapia intensiva ou num hospital, de um hospital, em primeira instância, significa receber salvação ou buscar medidas para sustentar a vida do paciente, né? Portanto, as prioridades clínicas da equipe médica assistencial estão muito mais focadas na resolução das necessidades clínicas urgentes antes da comunicação. Então, o que eu devo saber em relação a esse tema? É que existe uma definição colocada pela Joint Commission, que é um órgão de acreditação, né, de qualidade nos serviços na área da saúde,
que traz à tona essa questão do que a gente chama de vulnerabilidade comunicativa. O que é a vulnerabilidade comunicativa? Então, é um termo utilizado no âmbito hospitalar, né, que foi definido pela Joint Commission, que tem como conceito dizer, né, que é qualquer falha que ocorra no processo de comunicação entre o paciente e o seu interlocutor, levando à desautorização ou privação dele em participar ativamente da sua recuperação, do seu autocuidado, desde a admissão até a alta hospitalar. E quem são os pacientes que estão em condição de vulnerabilidade comunicativa? É muito comum para o médico, para a equipe assistencial, encaminhar pacientes que têm uma neuropatologia da comunicação instalada. Então, por exemplo, pacientes com afasia, com disartria, com disfonia, com distúrbio linguístico cognitivo, mas a gente tem um público muito mais amplo em pacientes que estão hospitalizados, que estão nessa condição de vulnerabilidade. Então, não somente esses pacientes que apresentam neuropatologias da comunicação, mas a gente pode considerar pacientes que estão em vulnerabilidade comunicativa só porque estão utilizando uma cânula de traqueostomia, estão dependentes de um suporte ventilatório, muitas vezes, pacientes que estão sob efeito de sedação, alguma medicação sedativa, né? Pacientes que estão privados do uso da prótese dentária, que muitas vezes, quando o paciente é admitido na UTI, né, ou no hospital, os primeiros itens que são retirados do paciente é a prótese dentária, a prótese auditiva e o óculos, né? Quando o fonoaudiólogo chega à beira-leito, são os principais itens que a gente pede para colocar, porque realmente aumenta o input sensorial e a capacidade desse paciente se comunicar. Então, só a privação do uso de uma prótese dentária, de uma prótese auditiva, que muitas vezes o paciente utiliza, né, um aparelho de amplificação sonora individual, ou mesmo óculos que o priva de ler, né, alguma orientação que a equipe está passando, ou o resultado de algum exame, né? Então, essa situação já o coloca numa situação de vulnerabilidade. Outro público também que é vulnerável do ponto de vista da comunicação são pacientes com diferenças linguísticas e que falam outro idioma, por exemplo, né? Ou mesmo pessoas com baixo nível de instrução, porque muitas vezes a gente usa alguma terminologia técnica e às vezes o paciente ele não tem acesso ao significado do que aquilo está sendo dito, né? Então, isso é uma condição que o coloca em vulnerabilidade comunicativa também. E um outro ponto, né, uma outra situação que gera a vulnerabilidade é quando a equipe, muitas vezes, subestima a participação do paciente no autocuidado. Então, muitas vezes a equipe se dirige ao cuidador, se dirige ao familiar, ao acompanhante, mas não pergunta para o paciente o que ele está sentindo, como que ele era antes, né, do evento, enfim, do motivo pelo qual ele está internado ali. Então, a privação dele na participação da tomada de decisões e de ele relatar sobre ele mesmo também o coloca numa situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem um grupo de pacientes que tem risco para vulnerabilidade comunicativa. A gente tem muito claro, né, pacientes pós-acidente vascular cerebral, pacientes com demências, traumatismo crânioencefálico, doenças neuromusculares, doenças neurológicas como um todo, né, aneurisma cerebral, tumor cerebral, síndromes e pacientes com redução do nível de consciência por conta de um estado de coma, por exemplo. Também a gente tem acesso, né, a um grupo de risco que pode desenvolver um transtorno da comunicação, que é pacientes pós-trauma raquimedular, pacientes intubados ou recém-extubados, que geralmente podem evoluir com uma disfonia transitória, né, ou às vezes até uma afonia, porque alguns pacientes ficam com uma soprosidade, uma qualidade vocal soprosa bem importante, às vezes até com incoordenação pneumofonoarticulatória, e isso dificulta o desempenho dele durante uma comunicação, né? Para os pacientes independentes de suporte ventilatório, pacientes que são traqueostomizados, mas que ainda não são candidatos ao uso de válvula fonatória, ou porque muitas vezes nem têm acesso à válvula fonatória, pacientes com cardiopatia grave ou doenças pulmonares, como doença pulmonar obstrutiva crônica em fase de exacerbação,
são pacientes que cursam com uma coordenação pneumofonoarticulatória muitas vezes, e dependendo da demanda de comunicação, não conseguem sustentar uma troca comunicativa por muito tempo, né, por longos períodos. Pacientes com câncer de cabeça e pescoço, pós-cirurgia bucomaxilofacial, pacientes que passam por intervenções oncológicas, até cirurgias abdominais, e pacientes dependentes de suporte ventilatório. Além disso, a gente também identifica um grupo de risco de pacientes com psicopatologias, e o mais comum até na unidade de terapia intensiva são pacientes que oscilam o nível de consciência sob uso, né, sob sedação e medicamentos que possam reduzir esse nível de consciência e pacientes em delírio. Então, quais são as implicações da vulnerabilidade comunicativa nesses indivíduos, né? Primeiro, que eles podem cursar com distúrbios de linguagem, com distúrbios cognitivo-linguísticos, distúrbios de fala, distúrbios de voz, e aqui a gente está falando daqueles quadros bem clássicos, né? De afasias, disartrias, disfonias, apraxia de fala, e aí eu vou falar um pouquinho da importância do diagnóstico diferencial, porque o procedimento de avaliação ele tem que ser diferente para cada uma dessas manifestações clínicas, assim como a indicação, né, do planejamento terapêutico e do acompanhamento desses pacientes. Mas, de modo geral, esses pacientes estão em vulnerabilidade comunicativa e podem evoluir com comprometimento parcial da comunicação ou ausência total da comunicação, o que limita a função comunicativa, gerando a incapacidade. E essa questão da vulnerabilidade, ela não impacta somente o paciente, né? A gente sabe o quanto que a vulnerabilidade, ela impacta negativamente os acompanhantes, os familiares e também a equipe que está na linha de cuidados aí, na linha de frente dos cuidados, né? Algumas pesquisas foram realizadas, né, nessa área, eu só compartilhei alguns estudos aqui com vocês de uma forma bem breve e sucinta, mas se vocês quiserem depois na íntegra eu compartilho os artigos com vocês, mas esse, por exemplo, mostra o quanto os doentes submetidos à ventilação mecânica, por exemplo, consideram que experiências de comunicação durante a intubação foram muito difíceis. Hoje se preconiza, em muitos casos, realizar a extubação do paciente estando acordado. Então, muitos pacientes estão com tubo orotraqueal, acordados, né, e com muita dificuldade para se comunicar. Então, também é um público que nos chama a atenção por uma intervenção precoce, né? Tem um outro estudo que mostra que há necessidade da gente melhorar a comunicação entre enfermeiros e pacientes, principalmente no que diz respeito à comunicação de dor, e uso de materiais de comunicação e estratégias de comunicação alternativa. E por que que a gente está discutindo esse tópico? Porque existe um foco crescente nacional e internacional quanto ao impacto da vulnerabilidade comunicativa no tratamento de pacientes hospitalizados, né? Então, o modelo atual de assistência à saúde torna relevante a gente tratar desses pacientes dentro dos padrões de atendimento da Joint Commission International. A importância da comunicação na recuperação do paciente, ela é reconhecida por alguns órgãos, né? Então, como a American Association of Critical Care Nurses, a Society for Critical Care Medicine, a National Institute of Health e the Joint Commission. E a vulnerabilidade, ela impacta diretamente a segurança do paciente, né? Então, pacientes nessa condição estão em risco crescente para eventos médicos sérios, por estarem privados da comunicação oral, ao evento sentinela, né? E muitas vezes esse paciente, ele tem dificuldade em aderir ao tratamento, porque não está compreendendo a situação de risco no qual ele está inserido. E entendendo o que é a vulnerabilidade comunicativa, o público, né, de risco, e entendendo, né, qual a importância desse tema no contexto atual da saúde, o que a gente pode fazer, né? É importante que, além da avaliação
realizada pelo fonoaudiólogo, que avalia as habilidades de linguagem, de fala, a função da voz, né? Além disso, que nós, fonoaudiólogos e a equipe como um todo, tem algum instrumento de avaliação que vise avaliar a influência da situação de saúde, né, sobre a funcionalidade do paciente. E por isso que a gente tem como pano de fundo o modelo biopsicossocial de funcionalidade, que é a CIF, né? A CIF é um instrumento que avalia o impacto, né, a influência da situação de saúde sobre a funcionalidade do paciente e que nos traz como um ponto muito rico não olhar só para as questões da avaliação das estruturas e funções do corpo, como também a gente fazer um levantamento das barreiras e dos facilitadores que possam impedir esse paciente de viver a incapacidade. Então, é muito importante que a gente tenha uma visão pensando numa visão multidimensional, né, dentro do cuidado, que a gente considere quais são as barreiras comunicativas que possam existir, né, nesse contexto em que o paciente acaba vivendo a incapacidade e quais são os facilitadores que a gente possa oferecer para eliminar essas barreiras e o paciente manter a funcionalidade. Nós, profissionais da saúde, nós associamos sempre estratégias de comunicação não verbal e de comunicação verbal para se comunicar com o paciente, né? Seja numa avaliação clínica, seja para tomada de condutas, tomada de decisões, a gente sempre associa a comunicação não verbal com a comunicação verbal. E pensando na comunicação não verbal, né, existem algumas estratégias que a gente utiliza, né, pensando em aumentar a atenção desse paciente e a interação, né? Então, o toque afetivo, o contato visual, o sorriso, a proximidade física, né, oferecer uma escuta ativa, né? Fazer o meneio de cabeça quando o paciente está falando e relatando sobre a sua dor, o que lhe incomoda, né? Inclinar o corpo para o paciente, a expressão facial positiva mostrando que você está interessado em saber o que está acontecendo com ele, encorajando ele a relatar detalhes sobre o que está incomodando ele, né? Gestos de positivo, acenos com as mãos, o tom de voz, né? Um tom mais agradável, amável, suave, baixo, respeitar o espaço pessoal dele e compartilhar o silêncio, muitas vezes. Essas estratégias de comunicação não verbal, elas são bastante interessantes no contexto do atendimento clínico. E pensando nas estratégias de comunicação verbal, a gente sempre lança a mão de perguntar para o paciente sobre a condição de saúde dele, né? Da doença, perguntar como ele se sente, falar sobre, às vezes, qual é o sentimento dele em relação àquele sofrimento, àquela dor, perguntar sobre expectativas dele em relação ao tratamento, perguntar sobre interesses e preferências dele, mas pensando num paciente que não se comunica por meio da fala, como é que eu vou disponibilizar essas estratégias? Como é que eu vou fazer uma pergunta aberta, né? Sobre a condição de saúde dele, o que ele está sentindo e ter conversas mais prolongadas, né? Então, é com base nessas estratégias da comunicação verbal que a gente não consegue sustentar com pacientes não oralizados, é que a gente vai considerar os próximos slides e a discussão do que vem a seguir. Então, as formas de responder, né, do paciente muitas vezes passa pelo não verbal, e é assim, né? Nós usamos comunicação não verbal, como eu já disse, né, a todo momento, junto com o verbal, mas o paciente que não está com condição de verbalizar, ele vai recorrer a mais gestos, apontando, olhando, vocalizando, usando expressões faciais, às vezes se manifestando e se expressando por meio do riso, do choro, do gesto indicativo, simbólico, né, de sim, não, do meneio de cabeça, por exemplo, né, seja escrevendo também, que é uma forma de comunicação, e aí existem várias possibilidades de a gente poder se comunicar com o paciente, né?
E claro que depende muito do grau de comprometimento da compreensão, que ele pode ter associado à dificuldade da emissão oral, uma dificuldade de compreensão auditivo-verbal, o que limita um pouco a questão da interação e da comunicação, mas a gente tem algumas ferramentas, estratégias para esses pacientes também. E se tornando mais fácil, mais tranquilo a gente conversar com pacientes que não têm dificuldade de compreensão e que têm uma dificuldade específica de expressão oral, né? E aí a gente tem na nossa manga um assunto, um tema bastante interessante, que é a comunicação aumentativa e alternativa. Esse é o termo mais atual. Já passou por vários termos, né? Comunicação suplementar e alternativa, mas agora é a comunicação aumentativa e alternativa. Não é um método. A comunicação aumentativa e alternativa é uma área de atuação clínica interdisciplinar que visa compensar temporariamente ou permanentemente dificuldades de indivíduos com dificuldades graves de expressão, ou seja, com prejuízos de fala, linguagem e escrita, mas também com dificuldades de compreensão. Então, aqui a gente tem alguns componentes que fazem parte do sistema ou do recurso de comunicação alternativa. Então, a gente tem aqui um paciente com esclerose lateral amiotrófica, só para exemplificar quais são os componentes que a gente considera. Então, a gente tem os símbolos, que nesse caso ele está usando uma prancha alfabética com grafemas, né? E o único meio de acesso era através do membro inferior esquerdo, ele fazia o acesso apontando com o dedo do pé. O recurso é de baixa tecnologia, porque é fonte de papel, né, que é um sistema comunicador. O vocabulário, que é absolutamente personalizado com base nas necessidades que ele trouxe em terapia para o fonoaudiólogo, para que construísse palavras já prontas para facilitar o acesso dele, e são palavras que são recorrentes no repertório de uso durante o dia dele na hospitalização. A técnica de acesso, né, que eu falei que era por meio do membro inferior esquerdo, e a estratégia de aceleração, que é justamente essa forma de deixar já algumas palavras prontas para facilitar a comunicação com ele. A gente tem recursos não só de baixa tecnologia, que é em fonte de papel, aqui do lado esquerdo é uma prancha que a gente chama de eye gaze, que é por varredura ocular para pacientes tetraplégicos, mas com boas condições cognitivas e de linguagem, e do lado direito é um exemplo de alta tecnologia, né? Aqui é um exemplo do eye tracking, que é aquele computador que faz a leitura que tem o rastreamento ocular e faz a leitura desse movimento ocular para que o paciente possa acessar palavras, letras, grafemas, enfim, qualquer, por qualquer símbolo que esteja lá disponível. E é muito importante, né, e fundamental que tenha a participação da equipe multidisciplinar. Né? Então, assim, o fonoaudiólogo, ele é um profissional fundamental no trabalho de comunicação aumentativa e alternativa, mas tão importante quanto é o fisioterapeuta, como nesse exemplo que eu dei para vocês anteriormente, para avaliar a técnica de acesso, muitas vezes o terapeuta ocupacional, o médico que está na linha de frente do cuidado, muitas a reabilitação como um todo, e outros parceiros, né, e profissionais que fazem parte do time também precisam participar ativamente desse trabalho, porque também são interlocutores importantes que vão participar do cuidado com o paciente e podem se apropriarem das estratégias e dos recursos de comunicação também. A avaliação desses pacientes é uma avaliação interdisciplinar, porque a gente começa desde se ele está no hospital, na UTI, desde o nível de sedação, sabendo em que nível que ele está na escala RAS, né? Ele tem que estar entre -2 e 1, aliás, -2 e 1 na escala RAS, que já pode estar um pouco sonolento, mas não pode estar muito sonolento nem muito agitado. Pacientes em delírio, então a gente precisava considerar se é um delírio hipoativo, hiperativo, se ele está em condição de estabelecer uma comunicação mais simples. Avaliação das habilidades cognitivas e linguísticas, como que é o comportamento visual e auditivo dele, a gente não tem como avaliar objetivamente a audição, muitas vezes, então a gente observa muito o comportamento auditivo, habilidades perceptivas,
fatores de fadiga, funções motoras, as técnicas de acesso, o ambiente no qual ele está inserido, a experiência prévia, a atitude dele, o apoio de parceiros na comunicação e se existe alguém que seja facilitador, mediador nesse processo, porque será importante também ter alguém como referência. A comunicação alternativa, ela não é sinônimo de prancha de comunicação. Ela ocorre em situações dialógicas, privilegia o repertório linguístico do paciente, ocorre a partir das necessidades comunicativas que surgem nesse contexto da comunicação. É um trabalho personalizado, individual, intransferível e revela a identidade do paciente. Pensando que quem sofre, né, com a situação da vulnerabilidade comunicativa não é só o paciente, a gente tem que ter como alvo a família. Então, tanto o paciente e familiares são realmente os alvos mais importantes do processo do cuidado. O fonoaudiólogo, especificamente, ele vai realizar avaliação, diagnóstico e reabilitação dos transtornos da voz, fala e linguagem, vai identificar e elaborar planos de ação frente às barreiras comunicativas, facilitar a participação desses usuários em situações dialógicas e vai proporcionar independência, autonomia e participação do paciente no processo de recuperação. Também vai fornecer a todos os profissionais e familiares informações sobre como será a melhor forma de estabelecer uma comunicação com aquele paciente, identificar a necessidade de avaliação adicional e encaminhamento para outros profissionais, e também vai documentar a evolução desse paciente. E como que a gente pode promover uma comunicação sem barreiras, mesmo sendo não sendo especialista em linguagem, em comunicação? Então, promover uma comunicação sem barreiras é para todos nós, profissionais da saúde. Essas orientações que eu vou passar para vocês foi embasado nesse trabalho do grupo da REP, que é o Speaks To, que é um trabalho bastante interessante, que ela capacita enfermeiros para terem uma interação ou aumentarem a frequência das interações com pacientes privados da comunicação oral enquanto estavam internados. Temos 4 passos, né? O passo número 1 é observar o comportamento comunicativo do paciente, como é que ele está tentando se comunicar. Segundo passo é quais são as estratégias que eu vou favorecer a compreensão dele num primeiro momento, e depois estratégias que vão favorecer o movimento oral, a articulação dele, e não sendo possível ele se comunicar por meio da articulação, como que a gente vai propor estratégias para uma comunicação mais expressiva. Basicamente, para a gente se comunicar com esses pacientes, a gente usa material de baixa tecnologia. Nem sempre a resolução é tecnológica, e na maioria das vezes não é. Então, é papel, caneta piloto, pode ser uma mesa, né, um apoio, um suporte. E aí, no passo número 1, como é que a gente faz a observação? Primeiro, identificar se o paciente é proficiente na língua que você está conversando com ele, qual é o nível de instrução dele, né? Se ele está usando prótese auditiva, se ele é usuário, se ele está com a prótese, com óculos, com a prótese dentária também, né? Observar como é que está a condição de alerta, cognição, atenção, ele responde a um comando verbal simples que você dá para ele responde sim e não de alguma forma, seja por meio dos gestos simbólicos, movimento de cabeça, movimento dos olhos, né? Ele tem algum movimento articulatório, tentativa de articulação para se comunicar? Essa articulação, ela é clara, é compreensível, não é? Quais os aspectos motores? Ele consegue escrever, ele consegue segurar uma caneta, escrever o nome dele, escrever uma palavra no papel, ele consegue ler. Então, esse é o primeiro ponto, né? A observação da comunicação do paciente. Como é que eu posso, então, no segundo passo, favorecer a compreensão dele? Oferecer o óculos, o aparelho de amplificação sonora individual, se ele é usuário, estabelecer contato visual, realizar perguntas simples, dar pausas entre as perguntas, sinalizar quando mudar de assunto, tornar consistente a resposta de sim e de não, né? Confirmar se ele compreendeu a sua pergunta, escrever palavras-chave, muitas vezes ele não compreende pelo auditivo verbal, colocar o comando simples na forma escrita para ver se ele compreende melhor você, utilizar gestos para aumentar a capacidade de compreensão dele,
e combinar entre vocês como vocês vão estabelecer uma comunicação simples, se vai ser por meio de gestos, se vai ser pela escrita, dentro do que você conseguiu observar. Já o terceiro passo é otimizar a articulação oral. Se o paciente tem algum movimento articulatório, é importante que ele esteja com prótese dentária se ele utiliza essa prótese, né? Umedecer os lábios muitas vezes ajuda ele poder se organizar melhor e articular. Não oferecer água, porque eu não sei se ele pode ter uma disfagia associada, mas umidificar já com gás e umedecido em água já é importante. E propor a ele exagerar a articulação, usar a técnica da sobrearticulação, estabelecendo pausas entre as palavras. Isso ajuda muito o interlocutor, no caso nós, entendermos melhor ele. Ou às vezes a primeira sílaba, exagerar a emissão da primeira sílaba, isso já dá uma pista semântica, muitas vezes, do que ele está querendo dizer. Se ele é usuário de canula de traqueostomia, articula, mas a gente não consegue entender tudo, existem algumas outras técnicas que a gente pode usar, como a valve cuff, vocalization, eletrolaringe, ou a própria válvula fonatória, quando for possível. Esse paciente não conseguindo se beneficiar dessas pistas e estratégias, a gente tem as pranchas de comunicação, desde a mais simples, que tem sim, não, pranchas temáticas, por exemplo, escala de dor, escala de Borg, que é muito comum a gente usar no hospital, prancha alfabética, que tem a configuração do teclado do computador, ou uma prancha alfabética que tenha o alfabeto na ordem do alfabeto mesmo, isso vai depender muito da facilidade de acesso do paciente. A gente pode ter uma prancha falando de sentimentos, né? Ou uma prancha falando de necessidades básicas. Eu como médica, fazer uma prancha de símbolos que sejam muito mais frequentes no meu repertório, no repertório da minha anamnese para o paciente responder, né? Então, eu posso personalizar isso. Eu posso usar também tecnologias, média tecnologia, iPad, escrita digital com o dedo, quando o paciente consegue escrever, mas não consegue segurar uma caneta, né? Então, pode ter uma órtese que possa ajudar ele a apontar letras do alfabeto, mas a gente precisa do parecer da terapeuta ocupacional, muitas vezes. E aí tem as tecnologias, né, customizadas, campainhas adaptadas para quando o paciente quer pedir ajuda, ele não consegue chamar por meio da voz, então ele consegue ter uma campainha de fácil pressão, né, de mínima pressão, para poder chamar a enfermagem ou chamar o cuidador que está ali ao lado dele, muitas vezes à noite dormindo, né? Temos sensores faciais que fazem leitura dos movimentos orofaciais e pode transpor isso em sons de fala. E aqui só um exemplo, que às vezes a gente está tão preocupado com a questão da tecnologia e para me comunicar com o paciente, muitas vezes eu uso palavras escritas. Se eu identifico que ele consegue compreender a leitura, mesmo ele não conseguindo ler em voz alta, muitas vezes ele não conseguindo emitir oralmente nada, mas eu percebi que ele compreende a leitura, né? Eu posso escrever palavras escritas e pedir para ele apontar. Eu posso pedir para ele focar o olhar na resposta que eu estou do que eu estou perguntando para ele, né? O que ele tem lá como alternativa de resposta. Aqui é um paciente que tinha um distúrbio cognitivo linguístico, mas ele compreendia palavras escritas. Eu estava perguntando para ele o que ele usava para fazer a barba, porque ele estava incomodado com a barba. Então tinha gilete, espuma, de barbear, barbeador elétrico, e aí ele foi escolhendo os itens, e depois a gente fez a vivência junto com a TO desse momento da barba, né? Claro que a gilete estava coberta, porque ele estava anticoagulado e não dava para fazer com a gilete. Então, teve uma proteçãozinha da lâmina, mas foi uma vivência que a gente propôs para ele, tá? Nesse caso, é um paciente que não usa uma prancha de comunicação de forma independente, com autonomia, não. Eu sou uma grande facilitadora, porque eu escrevo, eu vou lendo palavra por palavra, eu peço para ele apontar qual é a resposta que ele quer me dizer, né? Então, é um paciente que precisa estar compreendendo razoavelmente bem e, pelo menos, compreendendo a leitura. Então, para finalizar, vou falar um pouquinho de evidências, né? Sobre tecnologias para promover a comunicação com pacientes em vulnerabilidade comunicativa. Esse é um trabalho, uma revisão sistemática, já é um pouquinho antiga, de 2017, mas ela é bastante interessante, porque fala com os pacientes em UTI, né?
que são dependentes de ventilação mecânica. Quais são as tecnologias ou dispositivos que trazem melhores resultados para esses pacientes? E, na verdade, é uma somatória, né? Essa revisão nos traz como um ponto de reflexão que o sucesso e a eficácia da intervenção está na combinação de recursos não tecnológicos, de dispositivos que favorecem a produção de voz ou da fala, que é a válvula fonatória, a laringe eletrônica, e também recursos de comunicação aumentativa e alternativa. Então, quando a comunicação ela é cuidada, os estudos apontam que o paciente recebe menos sedação, ele apresenta melhora clínica, melhor satisfação com o plano de saúde, permanece menor tempo internado, apresenta mais controle e participação no autocuidado e melhora a administração da dor. Então, gostaria de agradecer a vocês, né, pela presença, o convite da Faculdade de Medicina do ABC, por estarmos aqui na modalidade online, conversando sobre linguagem, comunicação alternativa também, e pergunta sim ou não. Boa, Luciana, você descompartilha essa tela, por favor. E aí, pessoal, nós temos uns minutos aí para a gente trocar algumas ideias. É, Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Deixa eu te falar uma coisa, Luciana. Sua vivência basicamente foi em hospitais privados, certo? E- Sim, Sim, eu trabalhei também bastante tempo no HC. lá Tenho no, experiência também no público, no dia a dia, né? Qual que é o maior desafio que você encontra dentro do... Porque, por mais que você fale, tem o não tecnológico, tecnológico, mas qual que é o maior desafio? É o paciente, é o familiar, é a equipe, é o que você tem para trabalhar? Qual que é o maior desafio? Então, assim, tem até alguns estudos que falam sobre isso, eu acho que vai muito ao encontro da minha prática clínica. Eu acho que a maior barreira é a barreira do conhecimento ainda. Então, a gente trabalhar no ambiente hospitalar em que tenha um fonoaudiólogo que trabalhe na área de linguagem, ainda as pessoas não entendem qual é o objetivo, ainda mais pensando na comunicação alternativa. Existe uma barreira do conhecimento, assim, o que que a fono vai fazer nesse momento, né? Às vezes pensando nos pacientes mais críticos ou crítico-crônicos, é um trabalho que a fono realiza, então tem uma dúvida se é o enfermeiro, se é o terapeuta ocupacional, se é o psicólogo, e na verdade é um grande time que participa, né? Então, ainda eu acho que a grande barreira é a barreira do conhecimento. Na medida que a gente vai divulgando o trabalho, e eu acho que a divulgação é a parte da sensibilização, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de sensibilização com as equipes, de poder fazer um grupo de estudos que a gente pudesse discutir sobre esse tipo de intervenção e como cada um poderia contribuir, né? Então, a partir do momento que a gente faz essa sensibilização, a gente vai eliminando essa barreira e as pessoas vão entendendo, assimilando, apoiando e participando. Mas ainda eu acho que a barreira do conhecimento a maior barreira que a gente precisa vencer. Não é o paciente, não é a equipe, porque uma vez que eles compreendem e vê o resultado e vê a diferença que faz, não tem problema, né? Eu acho que é por aí. Falando um pouco da minha experiência, né? Fala, Marisa. E acho que, né, Fala. pensando só um parênteses, né, que você falou do serviço público e privado, então, lógico que um hospital privado, muitas vezes, ele disponibiliza uma infraestrutura, recursos e tudo mais, né? Mas é o que eu falei, a comunicação, ela não depende da tecnologia, da alta tecnologia e outra, a gente usa a alta tecnologia geralmente, doutor Fernando, quando o paciente está em transição para o domicílio, porque precisa, muitas vezes,
na maioria das vezes, claro, fazer um levantamento das barreiras arquitetônicas, onde vai colocar esse computador, que tipo de mesa que vai usar. O paciente tem que estar numa melhor condição clínica. No hospital, ele tem as flutuações, muitas vezes, do quadro clínico em si, um momento infecta, rebaixa o nível de consciência, né? Tem N terapias, fica cansado. Então, assim, nem sempre a gente consegue implementar uma alta tecnologia enquanto ele está internado. Então, a gente usa muito baixa tecnologia, papel, né? Impressão em papel, e as pesquisas mostram quanto que a baixa tecnologia ainda está em primeiro lugar nesse trabalho nos hospitais. Muito bom. Marisa, você queria fazer algum comentário, uma pergunta? Queria e continuo querendo. Parabéns, Luciana, muito legal sua aula. A gente teve um caso no Mário Covas que foi, quer dizer, seria necessária essa comunicação alternativa, no fim acabou não rolando, não me lembro por quê, faz acho que talvez uns 2 anos já que isso aconteceu. Você dá assessoria, porque assim, você já tem o caminho das pedras, né? Uhum. Você hospital público, né, o Mário Covas, você daria assessoria nesses casos, porque a tua criatividade é maior, você já passou por algumas situações bem complicadas, e sempre lá vai ser com baixa tecnologia, mesmo se eles forem para casa, vai ser com baixa tecnologia, né? Sim. Sim, eu ofereço assessoria, cursos de capacitação, que eu acho que esse é o objetivo, é capacitar pessoas profissionais para poder desenvolver o trabalho. Como eu disse, assim, sim, é importante ter formação em linguagem, especialização em linguagem, mas através dessa aula é importante a gente considerar que é possível a gente estabelecer uma comunicação pelo menos com pacientes que não tenham grave comprometimento da compreensão oral, né? Então, é possível que seja feito um trabalho com um time, e eu acredito muito na questão da capacitação de equipes, né? De fonoaudiólogos, claro que tenha até um pouco mais de expertise para lidar com as questões de linguagem, mas também com toda a equipe, que eu acho que faz diferença, né? No caso, a minha parte eu sou audiologista, né? Mas na equipe tem o pessoal que faz a disfagia, que trabalha com linguagem e tal. Então, eu estou pensando Sim. mais nelas, né? Para fazer isso, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, né? E está cada vez mais surgindo, né? Essas doenças tão incapacitantes, com sobrevida maior, né? Mas muito Uhum. legal, muito bacana seu trabalho. Muito Parabéns. obrigada, Maria. Fico à disposição, tá bom? Tá, joia. Então, vou pegar seu contato com o Fernando. Pode pegar. Obrigada. Ou com a Ana Obrigada. Paula, que não pôde estar aqui, mas que eu sei que é da tua turma. A, Oi, Bian... desculpa. a Ana Paula Bianchini, ela está com a Ela é... gente Ah, que e, legal. e ela não pôde estar. Ela até me mandou recado, ela falou, ai, bem na Luciana, que eu não vou poder nesse horário. Ela tinha uma coisa bem nesse horário. Ó, te elogiou muito, viu? Obrigada. Manda um abraço para ela, Pode por deixar. favor. Bom, Obrigada. obrigada. E aí, pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Você, você abriu o microfone, Maurício? Não, foi mandou. Ah, então tá bom. Bom, se ninguém mais gostaria de fazer nenhum comentário, Pri, vou passar para você de novo, e daí a gente encerra a nossa reunião. Não, não precisa? Tá bom, então, Deixa eu fazer fala. mais uma perguntinha. Pode falar. A recepção com relação aos familiares, Luciana, como que é? O que que eles se mostram receptivos, colaboradores? Como que você tem notado isso? Os familiares? É, Tá. Então, assim, como eu até mencionei num dos slides, que sempre é importante a gente considerar quem está no papel de mediador, facilitador. Sempre tem alguém que não necessariamente é alguém da família,
que fica nesse papel de facilitador, que é aquela pessoa que vai receber as informações, que vai ter um pouco mais de facilidade em gerenciar essa questão da comunicação, em usar algumas estratégias que a gente passa. Então, sempre é importante a gente identificar quem é essa pessoa. De modo geral, qual é a questão com os familiares? Eu encontro algumas dificuldades assim. O paciente, ele tem, pensando em mais jovens, tá? Pacientes mais jovens, tem às vezes que tem uma condição cognitiva boa, né? Conseguem usar, mesmo em fonte de papel, recursos de baixa tecnologia, com muita facilidade e, assim, pranchas que são mais rápidas, mas requerem uma agilidade do interlocutor. Então, às vezes acontece que o paciente usa muito bem uma prancha, mas a mãe não consegue acompanhar, porque tem uma limitação dela e o tempo dela em poder ajudar, né? Então, às vezes a gente fica nessa, o paciente quer usar uma e a família quer usar outra, a mãe ou o pai. Então, a gente tem que entrar num consenso e ver o que é funcional para os dois, né? É, talvez, acho que a sua pergunta possa fazer a gente considerar, assim, o quanto que a comunicação alternativa, ela pode privar o paciente de melhorar a oralidade, a linguagem oral. Uhum. Isso é um mito. Então, a gente já tem vários estudos, várias pesquisas mostrando o quanto que a comunicação aumentativa alternativa ela é um potencializador de melhora da linguagem oral. Primeiro, porque o paciente ele consegue se expressar de alguma forma. E uma vez que ele consegue se expressar de alguma forma, ele se sente mais motivado e consegue também se apropriar de estratégias que possam promover a melhora da linguagem oral. Se ele não consegue se comunicar de nenhuma forma, esse paciente tende a ficar cada vez mais com a supressão da linguagem, né, vivendo essa questão da incapacidade. Então, essa questão que a comunicação alternativa ela substitui ou ela priva a melhora da linguagem oral, isso realmente é um mito, né? Então, também é uma questão que às vezes as famílias falam, mas ele não vai falar mais. Se introduzir a comunicação alternativa, ele não vai. Não, pelo contrário. Então, a gente conversa muito sobre isso também. Tá, é uma coisa inata da gente, né? A comunicação. Então, tem Nós somos necessidade. oralistas, né? A gente É, prioriza a oralidade. Está enraizado, né? sem dúvida. Obrigada, Luciana. Obrigada a você. E aí, pessoal, mais alguém? Senão nós chegamos no nosso limite aqui, do nosso combinado das 8 horas. Se ninguém quiser mais se manifestar, Luciana, muito obrigado. Foi bem legal a gente aprender um pouco mais sobre isso, que eu acho que é uma coisa que você falou. O pessoal tem que começar a conhecer melhor. Por mais que a gente não tenha, né, otorrinos em geral, a gente não tem muito contato, com esse tipo de paciente. Em algumas situações, sim, né, mas não em todas. Mas acho que é um negócio legal, porque até no consultório alguém chega lá. E às vezes o paciente chega sozinho e você tem que usar outras estratégias para entender o que está acontecendo, né? Foi bem legal, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, doutora Priscila, doutor Fernando, e fico à disposição para outras oportunidades, tá bom? Obrigada a presença de todos Obrigadão, e todas. Luciana, foi muito legal. Obrigada, Tá bom. obrigada. Um abraço. Pessoal, até Tchau, a tchau. próxima. Até. Até. Tchau, tchau.